Fazer uma nova cama sem cavar pode ser feito de tantas maneiras e muito é sobre quais materiais você pode ter à mão ou poderia comprar, adquirir, seja lá o que for. O princípio é o mesmo, é sobre minimizar a perturbação do solo. Então, seja lá o que estiver crescendo, neste caso, tem muito, quero dizer, estou chamando de ervas daninhas, mas também você chama de grama. Tem botão de ouro rastejante aqui. Dentes de leão são ervas perenes, ou seja, suas raízes sobrevivem ao inverno. Se permanecer ameno o suficiente, ou se o padrão de crescimento da erva permitir, como ocorre com grama, botão de ouro e dente de leão, elas continuarão crescendo. Em nosso clima, continuam a crescer, porém muito lentamente durante o inverno. Algumas ervas daninhas, como a convolvulácea, desaparecem no inverno, mas suas raízes permanecem no solo. A convolvulácea aqui, você não está vendo no momento porque é inverno. Estamos em fim de dezembro, zona climática de 51 graus norte, aproximadamente 8, oceânica temperada. E o que estou fazendo aqui é cobrindo estas ervas daninhas com mulch. Cobrir com mulch significa colocar algo em cima para fazer uma de duas coisas, ou ambas as duas coisas. Privar o que está crescendo de luz para matá-lo lentamente, porque ele não pode mais crescer na escuridão. Essas seriam as ervas daninhas morrendo sob o mulch, que é o material da superfície. E coberturas como composto também alimentam a vida do solo, então essa é outra faceta do mulch. Se fosse polietileno, isto é, polietileno preto, é um mulch, mas não alimenta a vida do solo, então está apenas fazendo uma coisa, que é privar as ervas daninhas de luz para matá-las, o que faz muito efetivamente, digamos, polietileno preto. Mas o que estou usando aqui, em vez de, digamos, polietileno, é um material feito de lã. É um material proprietário que você pode comprar como um mulch para matar ervas daninhas. O problema é que é muito caro. Eu não verifiquei o preço recentemente, mas acho que pode haver 30, 40 libras de lã ali. É como comprar um tapete para combinar com o jardim. E na verdade muito mais barato que isso. É papelão que é o que está acontecendo aqui. Recebi isso para testar e experimentar. É feito de lã de ovelhas do Lake District, noroeste da Inglaterra, onde basicamente os agricultores agora recebem tão pouco pela sua lã. Eles estão procurando outras coisas para usar. Outro ótimo exemplo é a empresa Dale Foot, que produz um excelente composto de lã e samambaia. É um excelente equilíbrio em uma mistura composta. Então este é chamado de ovelha chaminé. E essas pessoas também fazem um produto para entupir suas chaminés para manter o calor dentro. Em resumo, dá para entender a situação. Está desativado há cerca de 3 semanas e meia e a vegetação está ficando amarela por falta de luz. E após um certo tempo, que depende do vigor da erva daninha, a erva daninha morre. E então, o que eu preciso descobrir, e isso acontecerá através deste vídeo, é até que ponto você pode plantar em composto em cima do lã. E então as raízes de suas plantas atravessam isso. Basicamente, você está fazendo uma cama com pouco tempo e esforço, mas com certo custo se comprar a lã, ou muito pouco se usar papelão. E papelão com composto em cima é realmente comprovado que funciona extremamente bem. Tudo o que estou fazendo aqui é variar um pouco as opções para que possamos descobrir um pouco mais sobre o que funciona. Este é de juta, feito de juta, que eu não gosto tanto porque é um material importado, sabe, em vez de um material local. Uma desvantagem do papelão pode ser, nem sempre sabemos o que tem nele, sabe? Além do papel, tem algumas colas e coisas e fita. Agora, se tudo correr bem, esta é uma fita orgânica que se decompõe. Caso contrário, remova-a. Se for plástico, descasque-o do papelão antes de colocá-lo no chão, é o ideal. E por enquanto é isso. Então isso é contínuo. Retornaremos no fim do inverno ou na primavera para ver o que aconteceu. Mas o que estou pensando é que colocaremos mais composto para fazer uma cama para semear e plantar. Este é um composto de resíduos verdes feito a partir do lixo de jardim das pessoas na localidade, um produto local que você pode comprar por uma certa quantidade de libras ou dólares por tonelada. Vou adicionar a próxima camada de composto caseiro, que pode ser inteiramente de mofo de folha
Pode ser esterco de animal ou qualquer tipo de matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição. Há poucas regras sobre isso. O que você realmente usa afeta levemente o que você pode realmente cultivar no primeiro ano, é só isso. E o principal é matar as ervas daninhas neste ponto e conseguir uma colheita, tudo indo bem ao mesmo tempo. Então, voltaremos a isso em breve. Aqui estamos agora no dia 16 de maio e você pode ver como os canteiros mudaram um pouco. Adicionamos mais composto, plantamos batatas. As ervas daninhas estão crescendo um pouco, mas não muito. Posso mostrar um pouco como elas estão se desenvolvendo e como estamos nos saindo. Colocamos mais papelão no caminho. Colocamos mais papelão ao redor da borda da cama, porque isso é sempre algo a se pensar. As bordas é por onde as ervas daninhas se espalharão. E na verdade havia uma linha de papelão aqui sob este pedaço de madeira, que era o único propósito da madeira, é apenas para manter o papelão no lugar. Não está retendo nenhum composto e não ficará aqui para sempre. Estou buscando uma borda limpa no final e precisamos colocar mais papelão em outra pequena borda. Eu posso até trazê-lo mais para fora, pois as ervas daninhas estão sempre se espalhando. Então, se for o caso, você tem que continuar ganhando um pouco de terreno com sua borda. Isso é algo a se ter em mente. Estamos aparando a borda a cada 10 dias ou mais com um cortador de grama. Se você não tem um cortador de grama e tem grama, precisa pensar em uma maneira de mantê-la razoavelmente curta, pois quanto mais alta e forte ela fica, mais capaz é de se espalhar em seus canteiros, especialmente grama bermuda. Aqui temos grama de diferentes tipos de gramíneas perenes, como aqui. E estou bem na borda aqui, é por isso que a cobertura não foi muito eficaz. Na verdade, isso é mais um tipo de grama anual ou talvez perene de algum tipo. Havia grama de trigo aqui e agora não vejo muito. A cobertura foi muito eficaz. O que ainda está crescendo, porém, são ervas daninhas como a campainha. E muitos de vocês conhecerão esta, né? Então, a maneira como eu trato isso é ir por baixo. Não vimos isso em dezembro, pois estava dormente na época. E você pode ver que eu nem mesmo tirei. A raiz principal mais antiga está abaixo. Mas se alguém continua fazendo isso de vez em quando e você apenas tira isso, isso enfraquece a raiz mãe e ela cresce cada vez menos ao longo de, digamos, 2 anos. E isso eu fico feliz em colocar na minha composteira. Acho que isso se decompõe bem. E essa é uma dica que economiza tempo. Então, o dente de leão continua crescendo. E novamente eu apenas removi a parte de cima, não estou tentando cavar muito fundo para pegar a raiz principal. Mas eu sei que se eu apenas continuar cuidando do que está crescendo aqui, tentando crescer, isso enfraquece e enfraquece e enfraquece a raiz que está no chão até que ela simplesmente pare de crescer. Na verdade, aqui embaixo, este é o que tinha cobertura de lã. E nessa extremidade colocamos composto caseiro. Então temos 2 compostos diferentes aqui. E estou indo até o fundo do composto. Abaixo do composto caseiro está o que você pode se lembrar de dezembro. Era o composto de resíduos verdes. O preto. Na verdade é muito difícil ver onde o composto termina e onde o solo começa. Porque parece para mim que a lã já se decompôs. Se eu for até um pouco mais fundo. Então agora eu estou no solo que há 5 meses atrás era grama e ervas daninhas. E basicamente é apenas solo. Então aqui nós temos um pouco. Lá você pode ver a camada original, a cobertura morta preta por cima. E isso é um pouco de raiz de pasto antigo. Isso é solo agora. Este solo caseiro estava com ervas daninhas há 5 minutos, mas acabou de ser triturado e coberto. E você pode ver como é basicamente um bom solo. Você vê como é esfarelado e macio. Então ainda há 1 ou 2 pequenas raízes vivas, mas a maioria das raízes está morrendo. Então isso deixa o solo aberto para novo crescimento de cima. Como essas batatas agora podem começar a criar raízes nesse solo. Isso não é como jardinagem de pátio, onde se coloca composto por cima e as plantas criam raízes.
Isso está permitindo que todo o solo se torne vivo e disponível para o que quer que cultivemos em cima. Eles criam raízes no composto e descem para o solo. E uma coisa que eu ainda não mencionei é a geada nas batatas. É isso que está causando esse escurecimento. Ontem foi a nossa última data de geada. E com certeza tivemos alguma geada. Meados de maio aqui costuma ser. Além da última data de geada, não é comum ser um período estável. Na Europa, eles chamam isso de Santos do Gelo. E é algo a se ter em mente essa segunda semana de maio, o período frio. E então eu tinha um forro de lã sobre essas batatas e isso as salvou de um dano muito pior. A geada apenas escureceu as pontas, principalmente onde o forro estava tocando folhas. Isso não matou as plantas, é um revés temporário, parece pior do que é. Então não se preocupe demais, mas definitivamente vale a pena fazer aquela cobertura que eu fiz para reduzir o dano. Vamos dar uma olhada rápida nesta cama, pois esta tinha cobertura de juta. Tem um pouco de campainha também de novo. Então vou remover isso no processo. E na verdade estou vendo muitas raízes, que são batatas. Então isso é encorajador. Agora o que estou me perguntando é se algum do juta sobreviveu. Não sobreviveu. Isso é interessante. É minha primeira vez fazendo isso, não costumo cavar buracos. Dê uma olhada, é sempre interessante ver. E lá temos isso de novo. Isso é solo de dona de casa, composto em cima. E a camada ainda é visível, o tipo de linha divisória, se você quiser, mas não é, sabe, o tempo todo agora. A vida do solo está trabalhando para levar esse composto para o solo. E a margem está se tornando cada vez mais difusa. E está se tornando como um solo rico e adorável. O outro tipo de erva daninha que você pode enfrentar são as sementes presentes no composto espalhado. E aqui está um exemplo, mas acontece de ser um muito bom. Essa é uma papoula da Califórnia, ou uma esculpsia. Então estou feliz em deixar esse. O que fizemos foi uma capina leve em abril, quando plantamos as batatas, e realmente não havia muitas ervas daninhas, porque, sabe, eu aqueço bastante o meu composto, e isso mata a maioria das sementes de ervas daninhas. Se houver sementes de ervas daninhas no seu composto, não se preocupe. Você só precisa lidar com elas. Controlá-las quando são muito pequenas é o ideal em um dia seco, e todas, a primeira leva, já se foram todas. Repita o processo 2 ou 3 vezes para limpar tudo rapidamente. E vou encerrar por hoje apenas analisando os diferentes compostos para explicar, pois será muito interessante quando retomarmos o assunto. Em cerca de 8 semanas, eu diria, para a colheita de batatas. Essas batatas são Charlotte. É uma segunda colheita precoce aqui por volta de meados de julho, entre os dias 10 e 15. E eu tenho a comparação com este composto em relação ao caseiro. Você pode ver que é mais grumoso. Tem algumas pedras, um pouco de terra ali. São novamente raízes de batata, isso é bom. E muito seco, com vários dias sem chuva. E este é o composto comprado que saiu de um saco. Era bem mais preto quando o colocamos. É baseado no que chamamos no Reino Unido de composto de resíduos verdes. Então é macio e fofo. Estado nutricional ótimo. Estimaria algo similar, mas com textura distinta. Então seria diferente para as plantas criarem raízes. Só saberemos na colheita. É muito cedo para afirmar agora. Você pode ver que há bastante variação no crescimento das batatas. Isso está mais relacionado à minha semente, que é uma semente de batata caseira. A Charlotte que cultivei ano passado ficou em um saco no galpão no inverno. Ela estava começando a brotar e nós a colocamos e havia uma variação considerável na quantidade de broto nas sementes de batata. Então, não se preocupe muito com isso no momento. Estou esperando que isso se equilibre. Suspeito que esses vão alcançar. Talvez estejam apenas mais lentos para começar devido à menor brotação, mas veremos. Será interessante ver isso em julho. Faremos alguma colheita antes de filmar em julho e deixaremos alguns para mostrar também a colheita e então podemos ter uma ideia do resultado final.
Aqui estamos agora, 8 semanas desde que vimos este terreno pela última vez e eu acabei de cortar os topos. Todos eles estão na carrinho de mão ali. Isso apenas torna a colheita mais rápida e eficiente. E você vai ver isso no filme, e então eu darei uma breve conclusão, porque tem sido interessante observar o crescimento relativo entre o lado do juta, onde há juta sob o composto, e o lado da lã. E não houve muita diferença até mais tarde, no último mês ou mais, o lado do juta, as folhas ficaram mais pálidas. Elas estavam mais amarelas, sugerindo que as plantas estavam... Eu me perguntava se elas não eram tão facilmente capazes de passar pelo juta, que talvez se decomponha menos rapidamente do que a lã. Do lado da lã, as plantas poderiam se enraizar mais facilmente no solo. Aqui, plantas de batata enraizaram em solo não escavado. As raízes não são os tubérculos, colhemos os tubérculos. A diferença entre esses dois gera certa confusão. Então você tem raízes de batata que podem facilmente entrar em solo solto, mas os tubérculos não conseguem. Eles requerem condições favoráveis para se desenvolver. Então, o que eu espero encontrar aqui é a maioria das batatas bastante acessíveis perto da superfície. E é por isso que eu até completei o composto com um pouco de... Isso é samambaia. Samambaia compostada de Daleyford, do Lake District, na Inglaterra. Apenas joguei em cima onde, porque o solo é bastante firme por baixo, as batatas têm empurrado mais para a superfície. Em relação às ervas daninhas, você pode ver que mal as arrancamos. Há convólvulos aqui. Mesmo o convólvulos é bastante fraco, não está realmente fazendo muito. E há um pouco de grama de cutia em uma ou duas bordas que eu posso ver. Então, pouco para realmente se preocupar. Ervas daninhas anuais, quase nada. Eu arranquei uma ou duas no final de maio, início de junho, e fizemos uma remoção de convólvulos, apenas arrancando-o, na verdade, algumas vezes no final de maio e meados de junho. E era isso. Aqui era bastante infestado de convólvulos de qualquer forma. Então teremos um solo bem limpo para replantar. Provavelmente vazamentos. Pode ser hoje, se conseguirmos. Então, vamos seguir agora com a colheita. E você verá qual é o resultado. Eu causei algum estrago com isso. Estaremos de volta em breve. Encontre um grande. Então aqui está a colheita de batatas sem escavação. Não notamos muita diferença durante a colheita entre o composto de resíduos verdes comprado e o composto caseiro. E também não notamos, aí acho que você realmente não consegue ver muita diferença na batata. O orvalho possivelmente tinha um pouco mais. Vamos pesar esses e colocar os totais na descrição para que você possa se referir a isso. A principal diferença que notei foi nas batatas que plantei. Quero correlacionar isso com uma foto para ver se há alguma diferença. Às vezes eu encontrava plantas que tinham muitas batatinhas, o que é bastante frustrante, e isso leva mais tempo para colher e não armazenam tão bem. Comparado a, você deve ter visto talvez no vídeo, sabe de uma coisa, este foi o nosso maior, extraordinário, e isso deve ter estado completamente no chão. Não poderia ter ido assim porque o solo abaixo ainda está bastante firme. Como essa batata que eu encontrei. E me parece que começou a se desenvolver aqui onde a pedra saiu da raiz e então alcançou o nível do tapete. E a cama de carpete, como acontece. Então não conseguiu ir mais para baixo, foi para o lado. E uma batata de fundo bem plano curvando. Mas ainda cresceu, porque mesmo que houvesse um pouco de limite no espaço para as batatas se desenvolverem, este é o solo abaixo. Eu encontrei um pouco. Isto é abaixo do...
tapete. E então estamos no solo doméstico agora, e ele está cheio de dois tipos de raízes. Uma é raiz de batata, né, as mais brancas, mais novas. E há muitas raízes mais pálidas e finas lá, que eu acho que parecem principalmente com raízes de pastagens antigas, raízes de ervas daninhas, grama, o que for. E à medida que decaem, o solo se abre para novas raízes entrarem muito rapidamente. Você pode ver como esse solo está se desintegrando. É firme, mas também é muito aberto. É isso que você deseja, um solo firme, mais aberto, sem escavação. Você pode caminhar nos canteiros sem esmagá-los, pois estão firmes. Há uma estrutura fixa lá dentro. E este solo também está muito seco, o que prova, pelo menos para mim, muito claramente, como as batatas, não há mais nada aqui que teria sugado essa umidade. São as batatas que estavam sugando a umidade do solo à medida que cresciam. Então eles conseguiram com sucesso atravessar o carpete ou juta para o solo abaixo. São as raízes da planta da batata, não as próprias batatas. Essas raízes podem absorver a umidade e os nutrientes. Nós regamos esses canteiros 3 vezes, talvez 4, em maio e junho. E também tivemos 4,5 polegadas de chuva de junho a início de julho. Então não há uma grande falta de umidade, mas este solo ainda está bastante seco. Estamos demonstrando a incrível natureza das batatas. Elas crescem tão rápido e é por isso que um solo fértil com muitas reservas de umidade é realmente bom para as batatas. Elas são uma cultura exigente. E tudo isso aconteceu em apenas 3 meses e um pouco desde que colocamos essas no chão. E agora há tempo para um segundo plantio. Neste caso, serão provavelmente alhos poró, mas poderia ser couve, brócolis ou até beterraba se tivéssemos. Várias opções funcho de bulbo e de Florença. E temos sementes para o próximo ano. Então, alguns desses verdes você pode guardar para usar como sementes em abril do próximo ano. Charlotte, uma batata maravilhosa, saborosa e com ótimo armazenamento. E espero que você tenha gostado de ver sem cavar, de um terreno tomado por ervas daninhas em 6 meses para uma bela colheita com uma segunda safra a caminho. E aqui está a colheita final em uma manhã nebulosa em novembro. 22 de novembro, né? Então quase um ano desde que estivemos aqui. E apenas para retomar alguns detalhes desse primeiro teste de coisas como eu mencionei sobre a fita no papelão. E ela realmente desapareceu, fita de papel. Então isso foi tudo bom. A diferença entre a lã e a juta? Bem, eu não sei se você consegue ver um pouco aqui. O crescimento da cama de juta ainda é muito bom, mas me parece um pouco menos forte. Poderiam ser problemas de uma pequena diferença no solo. Não sabemos ao certo, mas nas batatas a colheita foi pouco menos de 27 quilos para a lã e pouco mais de 27 quilos para a juta. Você pensa que a juta se saiu melhor, mas ao olhar novamente percebe que a cama é mais larga. O pedaço de juta que recebi era mais largo que o de lã, mas não percebi isso inicialmente. Portanto, no final, havia menos quilogramas por metro quadrado de alho poró, de onde colocamos a juta em comparação com a lã. Outro fator são as árvores, como esta macieira menor. Não acredito que ela seja grande o suficiente para alimentar esta cama ainda, embora possa fazer isso em alguns anos. A cerejeira um pouco maior, bem ali, é alta o suficiente para que possa estar retirando um pouco de umidade desta cama, principalmente nos meses de verão. Isso teria afetado apenas no final das batatas e no início dos alhos poró, mas não faria diferença agora. Então é aí que todas essas, eu não chamaria de testes, mas comparações, sabe? Existem tantos fatores. Na jardinagem, é possível ter ideias, mas não conclusões definitivas. Acho que é muito difícil, mas sempre é fascinante comparar mesmo assim, e eu diria que a lã parece bastante forte. Havia também a diferença entre os dois compostos, o comprado, que era na verdade um composto para vasos. A embalagem não estava clara sobre a descrição, mas o produto era feito de composto de resíduos verdes da Irlanda. E este aqui, composto caseiro, e me derrube. Os vazamentos de composto caseiro não são tão escuros e grandes quanto os do composto comprado. Não é o resultado que eu esperava pessoalmente,
mas estou muito feliz com o resultado do composto caseiro e com o crescimento geral do meu jardim. Então é simplesmente fascinante fazer essas comparações. E então, olhando para os vazamentos aqui, sabe, isso é incrível na verdade, porque faz menos de um ano que isso era ervas daninhas e apenas o que você vê ao redor. Então nós simplesmente colocamos uma manta de cobertura e composto por cima. Tivemos 54 quilos de batatas e todos esses alhos poró. Sabe, eles cresceram em apenas 4 meses. Pensei em colher um para mostrar como são, antes de tudo. Então eu também trouxe a balança de cozinha para ver quanto eles pesam. Então talvez nem sempre seja tão óbvio comparar ou para você ter uma ideia de quão grandes as coisas são. Estou usando aqui uma pá que foi feita por um cara que trabalhou aqui há 3 anos, Finn McAleer, um sujeito realmente talentoso. E ele usou um pedaço do maior tubo de cobre que ele pôde encontrar e moldou assim e em volta de um pedaço de madeira muito caseiro para fazer o cabo. E na verdade é uma pá excelente. E porque está bem curvado assim, isso se encaixa ao redor dessas raízes para cortar a maioria delas. E o resto disso eu coloco no composto. E então eu vou apenas aparar um pouco do exterior e algumas folhas. Normalmente me repreendem no YouTube por aparar demais meus vegetais. Mas é assim que fazemos. É algo que você cultiva em casa e pode fazer do jeito que quiser. E eu até fiquei surpreso outro dia, alguém estava dizendo como eles comem as folhas de cenoura, as pontas de cenoura, e sempre fizeram isso. Eu achava que todos faziam isso, então aí está. Nunca me ocorreu. Então aí está, 3 belos alhos poró. Você pode ver como com a semeadura múltipla, eles ficam um pouco curvados porque todos estão tentando crescer em direção à luz e meio que tem que se curvar um pouco para fazer isso. Vou colocar isso aqui embaixo. Você não vai conseguir ver a escrita, na verdade precisa estar lá, eu acho. Porque eles são curvados, torna um pouco mais difícil pesá-los. São 400 gramas, pouco menos de 500 gramas. Então meio quilo, isso é mais de 1 libra em peso, é um torrão. Há muitos torrões aqui. Na verdade existem cerca de 40 torrões ali, vezes meio quilo. Quilos. Uns bons 20 quilos de alho poró em cada cama, além dos 54 quilos de um. Batatas, né? Então você pode ver como esse é um método tão bom, sem necessidade de cavar, tão simples de fazer. Pegue qualquer composto que conseguir. O ponto de partida-chave é fazer o que puder. Após isso, torna-se um investimento para os próximos anos. Porque a quantidade de composto que usamos aqui não é enorme. Quando você olha para toda a fertilidade, ela está trazendo continuamente e a quantidade que eu estarei colocando aqui. Os vazamentos devem terminar em março ou início de abril, resultando em cerca de 3 centímetros, pouco mais de 1 polegada, de composto. E isso servirá talvez para algumas cenouras, seguidas por alguns repolhos ou o que quer que seja. 2 colheitas por ano, avançando com quantidades mínimas de composto. Então, com o método de não revolver o solo, a quantidade de composto que você precisa por quilograma de comida, na verdade, não é enorme. É um método muito econômico em termos de insumos necessários comparado ao cultivo de alimentos, principalmente porque você está realmente trabalhando com os sistemas naturais, não interrompendo como o solo trabalha para trazer alimento e umidade para as raízes. E eu vou deixar você com esse pensamento adorável de que fazer menos cria mais.